Olá, você já percebeu que a Bíblia tem sido tremendamente questionada? São filmes, livros, as redes sociais, a mídia, especialmente a escrita, tem sempre uma matéria sensacionalista procurando alguma incoerência na Bíblia. Mas afinal de contas, quem está certo? A Bíblia ou aqueles que são contra ela? Será que a Bíblia não é apenas um livro de contos e lendas? Será que as histórias relatadas aqui de fato aconteceram? O dilúvio, eu devo acreditar? Existem evidências arqueológicas e históricas para comprovar que ele de fato aconteceu? Por que Deus precisaria escrever um livro para se comunicar comigo? Será que a Bíblia de fato é a palavra de Deus? Se essas perguntas passam pela sua cabeça, você não pode perder a aula de hoje. Nela, o professor Marcos nos responderá a pergunta: tem Deus um livro? Abençoe você. Quero expressar aqui minha alegria, minha gratidão a Deus por você ter tirado esse tempo para estudar a palavra de Deus conosco. Nós estamos dando início à nossa segunda temporada, a série Hackeando as Escrituras 2.0. E você é mais que convidado especial. Mas antes de nós começarmos a dar sequência na nossa aula hoje, eu quero convidar você para juntos buscarmos a presença do autor da Bíblia, o Espírito Santo. Então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Ó Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te pedir nesse momento a presença do Teu Santo Espírito em nossa vida, em nosso meio nesse momento. Sei que somos homens pecadores, mulheres pecadoras, mas entre nós, acima de nós, está um Deus santo, misericordioso e compassivo, que é tardio em irar e é grande em benignidade e em perdão. Então é pensando no Senhor, no Seu amor, no Seu perdão, que nós invocamos a presença do Espírito Santo em nossa vida, para que Ele possa trazer conhecimento claro e lógico dentro da sua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E antes de mais nada, eu também quero já antecipar para você aqui o nosso próximo tema, porque você deve estar falando assim, vai ser uma série e quais são os temas. Então eu vou falar um tema de cada vez. A nossa próxima aula vai ser essa aqui, ó. CSI, investigação criminal. Isso mesmo, nós vamos estar investigando um crime que aconteceu na Bíblia, na história deste mundo, e vamos descobrir quem é o autor desse crime, quem é o criminoso. Tá bom? E para hoje, bom, o tema de hoje é fantástico. O mapa de Deus. Você já ouviu falar que Deus tem um mapa? Pois é. E normalmente todo mapa nos leva a um grande tesouro. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua palavra no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Em Mateus 13, verso 44, nós lemos o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. E Jesus estava comparando o tesouro que estava escondido aqui na terra com o céu. O que acontecia naquele tempo? Era muito simples. É que naquela época não existia banco para as pessoas guardarem seus dinheiros. Então o que elas faziam? Ela pegava o ouro, as coisas preciosas que ela tinha, e enterrava em algum local determinado no quintal, perto de uma árvore, perto de uma estaca, perto do pé da escada, na quina da casa, um lugar que só ele sabia onde estava. E o pior poderia acontecer, por exemplo, se tivesse uma guerra e o país perdesse e tivesse que sair fugindo, correndo, quem tomasse posse da terra, o outro governo nem ia saber que tinha ouro escondido por ali. Então, o ouro ficava para trás. Ou até mesmo o dono da casa poderia morrer de forma súbita, sem ter contado para nenhum dos seus parentes aonde estava o terreno, e um dos seus parentes arrendar o terreno, e quem arrendasse acabava sendo o dono do tesouro. Mas parece que foi exatamente isso que aconteceu. Alguém arrendou o terreno. E esse homem que arrendou o terreno, ele foi para esse terreno, ele começou a preparar o terreno com o intuito de arar a terra para plantio. Não sei se ele plantou milho, se ele plantou quiabo, se ele plantou pepino, que ele estava em intenção de plantar. O fato é que ele estava preparando a terra para cultivar algo, provavelmente trigo. Mas o que aconteceu? No meio da trajetória em que ele estava ali com o arado, com a sua junta de boi,
o arado bateu em algo. Normalmente, como todo, né, arador faz, ele tirou esse algo para poder continuar o trabalho. Mas, para sua surpresa, não era algo comum. Ele percebeu aquilo ali era um tesouro. E o que ele fez? Ele voltou com o tesouro para o lugar dele, entupiu ele de terra no mesmo local, vai para casa. Imagine a cena, gente. Esse camarada chegando em casa e colocando tudo que ele tem à venda. Colocou carro, bicicleta, carrinho de mão, motoca, violão das crianças, televisão, videogame, geladeira, fogão, foi cama, bicama, sofá. Ele foi colocando tudo para fora e foi colocando na venda. Depois que ele vendeu tudo, ele ainda vendeu o terreno, vendeu a casa, vendeu tudo que tinha. Provavelmente, se ele fosse casado, a sua esposa iria brigar com ele. Falar assim, você está maluco? Você está maluco? Vendendo nossas coisas que conseguimos com tanto sacrifício. E de repente ele pega todo aquele dinheiro, vai aonde ele havia arrendado o terreno e compra aquele terreno. E quando ele compra o terreno, a sua esposa continua falando na cabeça dele, dizendo, você está maluco? Nós estávamos com uma casa pronta, tudo prontinho, e agora vamos ter que começar do zero. Nós vamos ter que começar do zero e a gente não tem dinheiro. Aí ele chama a sua esposa no lugar onde havia enterrado e mostra para ela aquele grande tesouro. E ele, que agora era talvez uma pessoa pobre, se tornou uma pessoa riquíssima. Muito mais do que ele era antes. Provavelmente a sua esposa deve ter olhado para ele, jogado-se no pescoço dele, enchido de beijo e dizendo, você é o melhor marido do mundo. Dá vontade de matar, né? Mas o interessante é que achar tesouro não foi só naquela época. No dia 18 de março de 1982, um garimpeiro aqui na cidade de Minas Gerais, depois de uma forte chuva, ele saiu para o ribeiro a fim de garimpar. E quando ele estava ali garimpando, aquele barranco que havia caído por causa da chuva desenterrou uma pedra de ouro do tamanho de um ovo, equivalente a mais de R$1 milhão. A vida desse homem ficou completamente transformada e transformou para melhor. Então, a partir de agora, ao invés de você ficar jogando pedra para os cantos aí, dá uma avaliada. Pode ser que você está jogando um pedaço de ouro para fora da sua vida. Mas o que você faria para poder se tornar uma pessoa mais rica? Estaria você disposto a abrir mão de tudo que você tem para adquirir essa riqueza que esse homem encontrou? Bom, interessante é que quando Jesus conta essa parábola, ele não está contando qualquer parábola. Ele começou a parábola da seguinte forma: o reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto. Então o que eu estou perguntando, aliás, o que o Espírito Santo está perguntando para você é, está você disposto a abrir mão de tudo que você tem para adquirir o tesouro que está no céu? Que é o céu? Que tesouro é esse? Você gostaria de saber que tesouro é esse que te põe lá no céu? Bom, o tesouro é o Evangelho. Isso mesmo. O tesouro é o grande Evangelho. A mensagem. E qual é a mensagem que o Evangelho traz para nós? Bom, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia tem falado de um só, Jesus Cristo. O Antigo Testamento dizia, Jesus virá. E o Novo Testamento? Jesus chegou. Isso mesmo, Jesus já veio. A cruz sempre foi o centro da palavra de Deus. Interessante é que lá no Antigo Testamento o povo oferecia sacrifícios, sacrificando um cordeirinho, apontando para um cordeiro que viria no futuro. E quando você vai para o livro de João, capítulo 1, verso 29, quando João vê Jesus, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, quando no Antigo Testamento eles sacrificavam um cordeiro, estava dizendo que um dia Jesus viria. E João Batista contemplou e disse, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diante disso, o que eu tenho que fazer? Aceitar. Porque no Novo Testamento, Jesus já veio. Ou seja, a salvação, a cruz de Cristo, o amor de Deus revelado no sacrifício de Cristo é o Evangelho. Interessante que se você for para o livro de Atos, capítulo 4, versículo do 11 ao 12, nós encontramos a seguinte citação. Veja só o que ele diz aqui em Atos 4, verso 12. Jesus é aquele a quem as Escrituras Sagradas dizem, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Percebeu? Jesus é comparado aqui com uma pedra. E mais para frente a gente vai estudar que pedra é essa. Jesus aqui é comparado com uma pedra. E ele disse que essa pedra foi rejeitada, mas a pedra rejeitada veio a ser a mais importante. Semelhantemente, quando Jesus esteve aqui, ele também foi rejeitado, mas ele é o mais importante de todos. E o interessante é que
O livro de Atos afirma que a salvação só pode ser conseguida por meio dele. Ou seja, o reino do céu só pode ser adquirido na pessoa de Jesus Cristo. Quer mais? O próprio Jesus, quando esteve aqui, ele fez uma declaração avalaçadora. Veja o que Jesus diz em João 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Prestou atenção no que Jesus disse? Olha só, eu sou o caminho. Você quer ir para o céu? Eu sou o caminho. Aliás, ninguém vai conseguir chegar no céu se primeiro não encontrar comigo. Ou seja, para você ir para o céu, para o reino dos céus, para você tomar posse desse tesouro, você precisa encontrar-se com Jesus Cristo. E onde nós podemos encontrar Jesus? Aonde eu encontro com Cristo? Qual o lugar em que eu irei me aproximar de Cristo e ter um encontro pessoal com Ele? Quando Jesus esteve aqui, Ele fez uma outra declaração que é de tirar o fôlego. Que declaração Jesus disse? Ele mostrou aonde Ele pode ser encontrado. Veja só o que diz aqui no livro de João, capítulo 5, verso 39. Vou pegar a minha Bíblia aqui, você pega a sua aí, e vamos juntos ler o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Percebeu o que Jesus está dizendo? Vocês examinam a Bíblia porque vão encontrar nela a vida eterna. E é verdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É ela que aponta para mim. Agora você entende quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, resumindo, o que eu quero dizer para vocês é que a Bíblia é o local onde você vai encontrar com Jesus. Então, a Bíblia é o mapa de Deus. É na palavra de Deus que você vai ter um encontro pessoal com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ir um pouquinho mais além com você. Veja só, a palavra Bíblia é um termo derivado da palavra grega biblion, que significa pergaminho, papiro ou coleção de livros. Ok? Agora deixa eu te trazer uns outros detalhes muito importantes para vocês. O livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Ele não está na ordem cronológica na Bíblia, mas ele foi o primeiro livro a ser escrito. E quem escreveu ele foi o Moisés. E o último livro a ser escrito foi o livro de Apocalipse. Interessante é que o livro de Jó, o primeiro livro, ele foi escrito há 1500 anos antes de Cristo. E o livro de Apocalipse foi escrito no ano 100 depois de Cristo. E juntos, desde Gênesis e Apocalipse, que são 66 livros, a Bíblia toda contém 1189 capítulos e 31.173 versículos. Está aí para você acrescentar mais conhecimento a respeito da palavra de Deus. E quem foi mais que contribuiu para a escrita do Antigo e do Novo Testamento? Bom, quem mais contribuiu para a escrita do Antigo Testamento foi Moisés. Ele escreveu alguns livros muito importantes para nós. Por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Jó e o Salmo capítulo 90. Paulo foi o que mais contribuiu para a escrita do Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas. Então, você tem aí os dois homens que mais contribuíram para a escrita da Bíblia. Agora, o interessante é que a palavra de Deus, nós a dividimos elas em 5 partes. Quais são as 5 partes? Primeira parte, história, poesia, profecia, evangelho e cartas. Por que isso é importante? Para você saber o que você está lendo. Você está lendo história, poesia, profecia? Você está lendo algumas informações, orientações que o apóstolo deu através das suas cartas? Ou você está lendo algumas parábolas que estão relatadas ali no livro dos evangelhos? Você precisa saber o contexto disso tudo para poder ficar mais fácil a compreensão da palavra de Deus. Agora vai ficar muito mais prático para você. Agora, outra coisa que você precisa saber é que a Bíblia ela foi escrita por judeus, lá no passado. Mas ela serve para todas as culturas e épocas de qualquer pessoa. Você já reparou que quando você precisa de uma palavra de esperança, você vai num livro, num verso da Bíblia que foi escrito há 1000, 2000 anos atrás? E eles parecem que foi escrito ontem para a nossa geração? Por quê? Porque tem uma bênção especial sobre esse livro. O livro é a Bíblia. Ele é um livro infalível no que ele diz. E apesar de tantas perseguições que ela sofreu, ela tem conseguido ficar indestrutível. Por quê? Porque Deus está por detrás desse livro. Interessante é que a palavra de Deus, as suas palavras têm se cumprido à risca. Por exemplo,
Se você pegar o capítulo 2 do livro de Daniel, você vai perceber que a história de Daniel, que começou no capítulo 2, lá em Daniel capítulo 2, sobre a história de Babilônia, do rei de Babilônia, com o sonho que ele teve, nós estamos vivendo esse sonho. Esse sonho ainda não acabou na profecia. Nós estamos ainda chegando ao final desse sonho. Por quê? Porque Deus deu a profecia mostrando para Daniel da onde ele estava até o fim do mundo. E como o mundo ainda não acabou, nós estamos seguindo a profecia. E tudo tem se cumprido do jeito que Daniel viu na sua visão. Do livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, que é o último, nós temos 66 livros, totalizando. O interessante é que esse livro foi escrito por pessoas de épocas diferentes, culturais, sociais, níveis sociais, tudo diferente. Uns eram reis, outro era lavrador, o outro era agricultor, o outro era pescador, o outro era médico, o outro era advogado, e por aí vai. O nível social dessas pessoas era muito diferente, mas parece que era tudo igual, porque todos eles estavam sob a influência do Espírito Santo de Deus. E quanto tempo demorou para a Bíblia ser escrita? 16 séculos, ou seja, 1.600 anos, ok? Para você ficar por dentro aí. E quantas pessoas Deus precisou usar para escrever a palavra de Deus? 40 autores. Entre eles, nós temos Moisés, nós temos Davi, nós temos Lucas, que era médico, nós temos Paulo, que era advogado, nós temos Pedro, que era pescador, você tem Amós, que era boiadeiro, você tem Esther, que era rainha, você tem Samuel, que era profeta, e por aí vai. 40 pessoas ao total foram que Deus usou para poder escrever a palavra de Deus. Eu trouxe para você aqui o desenho de uma Bíblia como um pergaminho do passado. Aqueles pergaminhos que eram 2 rolos, né, e eles desenrolavam um e enrolavam para o lado de cá. E aí a Bíblia ia passando. E assim eles iam lendo o que estava ali no meio. Era assim que era a Bíblia no passado. Hoje nós estamos ela com muito mais modernidade e muito mais fácil para você achar os livros, os capítulos e os versículos. Uma coisa interessante que também você precisa saber sobre a Bíblia é que a palavra de Deus é o livro mais odiado no mundo. Na Revolução Francesa, milhares de exemplares bíblicos foram levados às praças públicas para ser queimados. Tamanho o ódio que o povo tinha pela Bíblia e pelo cristianismo. Se você também olhar ali para aqueles países que odeiam a Bíblia, você vai encontrar a Ásia, o Oriente Médio, a África, entre os países que mais odeiam os cristãos, o cristianismo. Mas por que tanto ódio por um livro como esse? É que esse livro está tendo o poder de transformar vidas. Pessoas que tinham vida duvidosas, agora têm suas vidas corretas. Pessoas que tinham uma vida de crime, hoje são pessoas de total confiança. Pessoas ébrias se tornaram pessoas sóbrias. Tudo por causa do livro. Esse livro tem o poder de tirar da escravidão qualquer pessoa. Qualquer um que está sob a influência do inimigo de Deus, através desse livro e do poder de Deus, essa pessoa encontra a liberdade. Afinal de contas, foi o que Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus, de acordo com João 17, verso 17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso esse livro é odiado. Por outro lado, nós temos também uma outra coisa muito interessante em relação à Bíblia. É que se de um lado ele é o livro mais odiado, por outro lado, ele é o livro mais amado do mundo. Parece um paradoxo, mas é assim mesmo. Enquanto uma multidão odeia, uma outra multidão o ama. E são capazes de dar a vida pelo que está escrito nesse livro. Somente pelo poder de Deus. Um livro, para ser tão poderoso como esse, precisa sim ter a orientação de Deus, a mão de Deus ao leme. Será que nós podemos confiar na Bíblia? O que você acha? Sim ou não? Bom, eu quero convidar aqui, assim, de maneira extraordinária, você abrir a palavra de Deus agora nesse capítulo e versículo do apóstolo Pedro. Perceba só as palavras de Pedro em relação se nós podemos ou não confiar na palavra de Deus. Ele diz: e temos ainda mais firme a palavra profética, ao qual fazer bem em estar atentos, como uma candeia que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva nasça em vossos corações. Perceba o verso 20. Sabendo particularmente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Percebeu o que Pedro está dizendo aqui? Primeiro ele está dizendo que a Bíblia funciona como uma lamparina, como um farol, como uma lanterna quando a luz vai embora. E quer saber a verdade? Nosso mundo está em trevas da imoralidade, em trevas do pecado, de violência, de falta de respeito, de falta de comunhão.
Nós estamos em trevas. E qual o melhor jeito de andar no meio da escuridão? Com uma lanterna. E é aí que entra a Bíblia. Ela entra com uma finalidade de mostrar o caminho para conduzir os passos da sua família em uma Canaã celestial. Interessante é que Pedro faz uma outra declaração. Ele diz assim: é importante saber que nenhuma da profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, eu não posso interpretar o texto da Bíblia da forma como eu realmente quero. Eu preciso sim interpretar a palavra de Deus de acordo com o que ela me ensina. Um outro verso que Pedro também destaca é o versículo 21, em 1 Pedro 2, verso 21. Ele diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Percebeu o que Pedro está dizendo aqui em capítulo 1, verso 21? Nenhuma da profecia foi produzida por vontade dos homens. Ou seja, aquela história de que Bíblia é papel, que papel aceita tudo, e que a Bíblia foi escrita por mãos de homens, é verdade. A Bíblia está escrita em papel, papel aceita tudo, e quem escreveu foi os homens. Mas esses homens escreveram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu agora? Você não precisa ter dúvida na palavra de Deus, você pode confiar no que a palavra de Deus diz. Porque quem escreveu foram os homens, mas sobre a ordem e a orientação do Espírito Santo de Deus. Quer mais? Veja só o que Paulo escreveu a 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Percebeu? O texto começa dizendo assim, ó, toda Escritura, toda ela, o conjunto. Por que conjunto? Porque está no coletivo, mostrando que é mais de um livro, 66 livros no total. E interessante que esses 66 livros são divinamente inspirados, ou seja, foi Deus que inspirou o Espírito Santo. Foi Ele que inspirou os homens a escrever a Bíblia. E aqui então você tem uma lista de para que serve a Bíblia. Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que a sua obra seja uma obra mais perfeita. Isaías, ele faz uma declaração de tirar o fôlego. Veja só o que Isaías diz em Isaías 40, versículo 8. Ele diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Permanece eternamente? Sim. Sabe o que esse texto está querendo dizer para mim e para você? É que na eternidade nós iremos continuar estudando a palavra de Deus. Porém, com dois detalhes a mais, com algo que vai fazer a diferença total na escritura da palavra. Imagine agora você estudando a palavra de Deus ao lado do autor da palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Imagine agora você ao lado do Espírito Santo e ainda assim ao lado do homem que ele usou para escrever a palavra de Deus. Imagine você lendo o livro de Atos dos Apóstolos junto com Lucas e com o Espírito Santo. Imagine você lendo o livro de Isaías ao lado do Espírito Santo e do profeta Isaías. Imagine você do lado do profeta Daniel, do profeta Samuel e do profeta Eliseu. Você imagina agora você do lado de Moisés. E ele então falando para você em que circunstâncias ele se encontrava quando Deus apareceu para ele e pediu para ele que ele escrevesse aqueles versos. Vai ser de tirar o fôlego. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos abrir mão de tudo que nós temos aqui neste mundo e segurar bem firme o tesouro que é Jesus Cristo, para que ele sim nos leve até as nações. Eu quero falar para você nesse momento de algumas antecipações da Bíblia. Isso mesmo, antecipações científicas da Bíblia. Veja o que a Bíblia faz com a ciência. A Bíblia não reprova a ciência, pelo contrário, se tem algo que tem muito na Bíblia, é ciência. Mas eu quero dizer para você que quando a ciência aqui na Terra avança, a Bíblia já está mais do que adiante dela. Eu trouxe 3 histórias para você ver que Deus, ele sempre está à frente da ciência. Perceba só, no passado, os gregos acreditavam que Atlas carregava o mundo nas costas. Os hindus, por sua vez, acreditavam que elefantes sustentavam o mundo. No tempo de Moisés, há mais de 3.500 anos atrás, o povo aqui naquela época acreditava que o mundo havia se chocado de um grande ovo, possuía 2 asas e que ficava voando por aí, pelo espaço. Porém, quando a ciência descobriu o vazio, o espaço, Deus já tinha revelado isso para Moisés há mais de 2.500 anos atrás. Moisés, que era o conhecedor da vontade de Deus, sabia que o mundo não era carregado nem por Atlas, nem por elefante, e muito menos possuía asa. Ele estava sendo sustentado por Deus no espaço.
Como assim? Veja só o que Deus revelou para Moisés no livro de Jó, capítulo 26, versículo 7. Deus estende o céu sobre o vazio e suspende a terra por cima do nada. Percebeu as palavras de Jó? Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Hoje eu e você sabemos que não existe nada segurando a terra. Mas na época dos hindus, dos gregos e do tempo de Moisés, não. Eles acreditavam que a terra, alguém estava segurando a terra. Mas Deus mostrou para Moisés que não. Que nunca que sustenta o planeta é o poder de Deus. Quer ver mais? No tempo de Cristóvão Colombo, o povo tinha muito medo de sair navegando por aí, porque eles acreditavam que a qualquer momento eles iriam cair no precipício, porque eles acreditavam que a terra era quadrada. Mas Colombo, que era cristão e que lia a palavra de Deus, ele encontrou um verso que mudou a sua história. Qual foi o verso? Bom, ele leu lá no livro de Isaías, isso mesmo, Isaías capítulo 40, verso 22, ele leu o seguinte: Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para eles como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Viu? Globo da terra. Quando Colombo bateu os olhos nesse verso, ele entendeu que a palavra de Deus, que o mundo era redondo e não quadrado. E aí então, ele saiu a conquistar novos mares. Agora eu quero falar para você de um instrumento chamado barômetro. O barômetro é uma ferramenta usada para medir a pressão atmosférica. A pressão atmosférica regula o peso do vento. Ou seja, medir o peso do vento. E ele foi inventado por um físico italiano chamado Torricelli em 1643. E antes dele, ninguém atrevia a falar que o vento tinha peso. Porém, Moisés, que era leitor da palavra de Deus e conhecedor das vontades de Deus, ele escreveu isso. Veja só, Jó, capítulo 28, verso 25, diz assim: Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Viu só? Deus mostrou para Moisés que o vento tinha peso. Está percebendo como é que a Bíblia está sempre à frente da ciência? Ela está sempre adiante. Quando a ciência aqui avança, Deus já revelou tudo para nós. Combinado? Como é que se estuda a palavra de Deus? É possível estudar a palavra de Deus? Sim, mas como que faz isso? Como que se estuda o Evangelho? Como que a gente estuda a palavra de Deus? Quero nesse momento convidar você a achar aí na sua Bíblia o livro de Isaías, capítulo 28, versículo 10. Apesar de estar aparecendo aqui na tela, se você puder, acompanhe na sua palavra. Perceba só o que diz aqui, Isaías 28, versículo 10. Diz assim: Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Percebeu? Um pouco aqui, um pouco ali. Você não vai encontrar um verso na Bíblia que vai destrinchar toda uma história, trazendo os detalhes e significados. Você vai ter que pesquisar em toda a Bíblia. Você vai ter que ler um verso em Mateus, um outro talvez em Isaías, talvez um outro lá em Gênesis, em Deuteronômio, em Apocalipse. É como se fosse peças de quebra-cabeça. Quando você junta todas as peças, você começa a montar e aí você tem um quadro completo do assunto. E eu trouxe para vocês aqui 3 versos da Bíblia sobre o mesmo assunto, uma diferente da outra. Vamos analisar? O primeiro texto para nós se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 21, verso 7. E nós lemos da seguinte forma: Perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Perceba que aqui não fala o nome de ninguém. Apenas que alguém se aproximou perto do mestre e perguntou quais seriam os sinais das coisas que iriam acontecer. Bom, mas quando você vai para o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3, e versículo 3, nós lemos assim, ó: E, estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Percebeu agora? Os seus discípulos. No outro lado, nós lemos, diz que alguém se aproximou perto do mestre, ou seja, juntando os dois, nós chegamos à seguinte conclusão: os discípulos chegaram perto do mestre. Agora, quantos discípulos Jesus tinha? Bom, ao todo tinha 70. Dos 70, ele escolheu 12. Será que chegou um coral de 70 vozes? Ou chegou um coral de 12 vozes para perguntar isso para ele? Vamos para a Bíblia? Veja só o que o discípulo Marcos fala a respeito desse mesmo assunto. Ele diz assim, ó:
E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago, e João e André lhe perguntaram em particular: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Percebeu? Marcos capítulo 13, versículo 3 ou 4, trouxe mais detalhe do que Mateus e que Lucas. Está vendo como é que é simples? Você só precisa acreditar, ter paciência e esperar que o próprio Espírito Santo irá trazer o segredo do que ele está lendo para você. A Bíblia não é difícil de estudar. A Bíblia não é difícil de entender. O que você precisa é de ajuda. Ajuda de Deus e das pessoas que Ele capacitou para poder ensinar para você a palavra de Deus, a vontade de Deus. Mas agora eu quero falar o seu coração, filho. Porque Deus tem uma promessa para mim e para você. Deus tem uma promessa para aqueles que estudam a Bíblia. Uma promessa que o próprio Senhor Jesus fez através do seu discípulo João, lá na ilha de Patmos. Ele disse que todo aquele que tira tempo para estudar a palavra de Deus, essa promessa vai se cumprir. E essa promessa é algo que eu e você estamos à procura dela constantemente. Você está procurando isso com todas as suas forças. Talvez você esteja procurando no lugar errado. Porque a palavra de Deus diz assim no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Nós lemos da seguinte forma: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Percebeu as palavras de Jesus? Ele está dizendo assim, ó, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz. Mais que feliz. Plena felicidade. Ele está dizendo, ó, felizes, muito felizes são aqueles que leem. Bem-aventurado, feliz, mais do que feliz, aqueles que ouvem e guardam, praticam os ensinamentos da palavra de Deus. Ah, meu querido, Deus está dizendo para você que a felicidade que você busca, que você procura, consiste em conhecer a palavra de Deus, em você tirar tempo para ler a palavra de Deus, em você tirar tempo para ouvir a palavra de Deus, e você colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Quando você faz isso na sua vida, você encontra o real sentido da vida. Você se torna uma pessoa plena, realizada, mais que feliz. Mas sabe qual é o problema da sociedade hoje? O problema é que a maioria não querem saber de Deus. A maioria das pessoas estão tampando os ouvidos e fechando os olhos para o único livro que pode lhe proporcionar a felicidade enquanto eles estão vivendo essa terra. Mas mais do que isso, ela vai lhe proporcionar o maior de todos os tesouros, a salvação em Jesus Cristo. O Evangelho, o grande tesouro que está oculto. Você precisa abrir mão do seu preconceito. Você precisa abrir mão das ignorâncias que colocaram no seu coração relacionado à palavra de Deus e abrir a sua mente para poder entender o que é a vontade de Deus para a sua vida. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia o livro. Devore o livro. Leia a palavra de Deus. Só que as pessoas não querem isso. Não existe promessa de felicidade para quem não lê a palavra de Deus. Não existe promessa de felicidade para quem não dedica tempo em ouvir a voz de Deus. Não existe promessa de felicidade para quem não obedece o que a palavra de Deus diz. Mas hoje Jesus vai trazer para você 3 planos dele para você. O que ele deseja para você. Ele deseja 3 coisas de você. 3 atitudes na sua vida. E quais são elas? A primeira e a segunda se encontram no mesmo versículo. Deuteronômio, capítulo 17, verso 19. Veja só o que Jesus diz aqui, o que ele espera de você em relação à palavra de Deus. Ele diz assim, olha, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para fazê-los. Percebeu? Primeiro você terá que ter o livro. Depois você vai ter que ler ele todos os dias da sua vida. Tenha o livro. Ah, eu não tenho. Adquira, compra. Hoje tem um monte de livrarias boas aí que vendem bíblias. Leia a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Mas não é só isso. Primeiro e segundo eu já falei. É você ter o livro e depois ler o livro. Mas e o terceiro ponto? O que Deus espera de você ainda? Está lá em Jeremias, capítulo 15, verso 16. Perceba só o que Jesus diz nesses versos. Olha que palavras lindas do profeta Jeremias. Ele diz assim para mim e para você: tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu sou teu e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria
e de felicidade. Felicidade, não é? Não é o que você procura? Sentido para a vida? Pois é lendo a palavra de Deus. E aqui está o terceiro ponto. Deus não quer que você leia a palavra de Deus simplesmente por ler, mas ler com alegria, com um coração transbordante de prazer. Sabe quando você está preparando para fazer algo para alguém e você não vê a hora de chegar para poder realizar aquilo e você faz com muita alegria? Pois é, o Senhor Jesus está fazendo o mesmo por mim e por você. Ele deseja que você faça isso por Ele, com um coração pleno de alegria. Quero trazer para você as palavras de um grande nome aqui no nosso mundo, Abraham Lincoln. Se tratando de palavra de Deus, da Bíblia, veja só as palavras de Abraham Lincoln. Ele disse assim: estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai tudo que puderes desse livro pelo raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um mundo melhor. Estou ultimamente ocupado em ler a palavra de Deus. E você? Tem passado tempo estudando a palavra de Deus? Você tem examinado a fundo as Escrituras Sagradas? Você tem dedicado tempo com alegria e com devoção com o intuito de ouvir a voz de Deus? Sabe, a minha cunhada Maria Helena, ela tinha uma plaquinha que ficava na mesinha do centro da sala dela, que diz assim: quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Você quer ouvir a voz de Deus, mas não está lendo a palavra de Deus? Vai ser difícil. Porque é através da palavra de Deus que Ele fala com seus filhos. É na palavra de Deus que você encontra o conforto e a esperança. Eu tive que tomar uma decisão um dia na minha vida. Também não conhecia nada de Bíblia. Alguém teve que sentar comigo e me ensinar o que eu estou ensinando para você hoje. Foi a minha esposa. Hoje, eu aprendi que eu tenho que ensinar para outros. Então eu tive que tomar uma decisão na minha vida. E qual foi a decisão que eu tomei na minha vida? Essa aqui, ó. Eu acreditei que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e também é inspirada pelo Espírito Santo? Você acredita nisso? Se você acredita, dá um joinha aí. Aí, muito bem, esse joinha aí é legal. Aí depois eu tive que tomar uma segunda decisão. Primeiro, desejei aceitá-la como regra de fé e prática e prometi a Deus que com a ajuda dele eu iria estudar e colocar todos os ensinamentos dela em prática na minha vida. E eu já faço isso há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que todos os dias eu tiro tempo para estudar a palavra de Deus. Há mais de 20 anos que eu decidi colocar ela como regra de fé para a minha vida. Falei: Deus, o que sua palavra dizer sim é sim, o que sua palavra dizer não é não. E eu me submeto à vontade de Deus no que está escrito na palavra de Deus. E hoje Ele quer fazer o mesmo com você. Você já aceitou que ela é a palavra de Deus? Você já aceitou que ela é inspirada pelo Espírito Santo? Mas a pergunta é: você quer colocar em prática os ensinamentos dessa palavra com a ajuda de Deus? Porque não vai ser fácil. Tem 20 anos que eu estou lutando para viver de acordo com a vontade de Deus. Mas eu não desisto. Em nome de Jesus eu vou vencer. Quer se juntar a mim nessa luta? Então dá um joinha aí. Porque eu não estou vendo, mas o Espírito Santo está. Ele está notando o seu pedido de socorro. Fazer esse joinha e falar assim: Senhor Espírito Santo, eu até quero, mas eu sou fraco. Me ajuda. E Ele virá. Agora, eu quero fechar aqui com um grande conselho de Deus. Estou fechando aqui essa aula, mas eu quero fechá-la com um grande conselho de Deus. Que conselho? Mateus 22, verso 29. Perceba o que a palavra de Deus diz aqui para mim e para você. Jesus respondeu: errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe qual é o erro das pessoas? Não conhecerem as Escrituras Sagradas. Não cometa esse erro mais, filho. Estude a palavra de Deus. Examine as Escrituras Sagradas. Permita que Deus fale com você através dela. Nesse momento você vai ouvir uma música falando sobre a Bíblia. E enquanto você ouve essa canção, eu estarei em oração por você, para que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua vida a cada instante. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça nesse instante.
Quando você encontra esse mapa e aceita as verdades desse mapa, você encontra com Jesus. E Jesus disse assim: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele está com os braços abertos, esperando por você. Ele está esperando por você porque Ele é o caminho para você chegar ao Pai. Então, nesse momento, junte-se a nós. O salmista, escrevendo o Salmo 119, versículo 105, ele fez a seguinte afirmação: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Querido, faça das palavras do salmista as suas. Deixe a Bíblia ser luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Se você aceita como eu o livro sagrado de Deus e deseja, com a ajuda de Deus, ler esse livro todos os dias, dedicar tempo para a leitura dele, dedicar tempo para colocar ele em prática na sua vida, feche os seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Ó Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesse momento eu entrego a minha vida e a vida dessa pessoa que está estudando a tua palavra conosco, que dedicou esse tempo para estudar a palavra, sobre a sua palavra. Por favor, meu Deus, em nome de Jesus, guarde essa pessoa, implante essa semente no coração dela e que essa semente possa produzir grandes frutos para a eternidade. Coloca, ó Pai, um desejo sincero no nosso coração de sentir fome e sede da sua palavra e de nos alimentarmos através da leitura da mesma. Ajuda-nos, ó Pai, pela graça de Deus, a colocarmos em prática os seus ensinamentos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, querido, e que Ele te ilumine. Se você gostou do vídeo de hoje, faz um favorzinho para nós aí, ative o sininho da notificação, para todas as vezes que nós colocamos um vídeo aqui, você ser notificado. E também curte para dar uma força para o canal e compartilhe com mais pessoas para que elas possam aprender assim como eu e aprendemos hoje. Que Deus abençoe você e até a próxima, em nome de Jesus. E aí, você gostou da aula de hoje? Enquanto muitos tentam passar a ideia de que Bíblia é coisa de gente ignorante, a realidade nos mostra que até mesmo os pais da ciência acreditavam em Deus e em sua palavra. A verdade é que ciência e religião têm tudo a ver, estão relacionadas, afinal de contas, foi Deus quem criou as duas. Se você gostaria de saber mais detalhes ou ficou com alguma dúvida sobre o tema da aula de hoje, mande-nos uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela para vocês. Será um prazer enorme te responder. Além disso, te esperamos na próxima aula, para juntos aprendermos mais sobre a Palavra de Deus.